E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, duas materinhas para você ficar bem informado, tá? Primeira matéria, o governo japonês ele vai praticamente obrigar a fazer o repasse de aumento dos preços. Por que disso? Dá aquela ideia que muitas empresas estão quebrando porque não estão fazendo repasse de preço. Então eles querem que as empresas, de uma forma quase que obrigatória, façam repasse de preço. E nisso você já sabe, né? Mais inflação, mais aumentos e mais bombas aqui no Japão, tá? E, segunda matéria, vocês lembram que no vídeo passado eu havia falado sobre o aumento dos impostos, etc? Pois é, o governo japonês está começando a dar para trás. Ele está vendo que se fizer isso vai perder popularidade, porque não está em época para fazer isso. Tá? Então o negócio está tenso pra caramba, tá pro lado de cá. Mas, né? Então vamos começar aqui. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo aqui do canal e sem firula, tá? Mas vamos lá. À medida que os custos de produção e distribuição de alimentos, como fertilizantes e combustíveis estão aumentando, o Ministério da Agricultura do Japão está obrigando os produtores e distribuidores a repassarem os valores. Não é para absorver nada, tem que repassar. Então já dá para você ter uma ideia que com isso o valor das hortaliças, legumes e outros produtos aqui no Japão vão aumentar de uma forma assim vertiginosa. Quem acompanha o canal deve ter visto ali na guia comunidades ali um repolho a 600 ienes. 6 vezes mais caro do que nós pagávamos tempos atrás. Até tempos atrás eu consegui achar o repolho aqui onde eu moro, na cidade que eu moro aqui no Japão, a 100 ienes. Hoje a gente paga 600, você vê 6 vezes mais. Isso fora imposto, tá? Então tem muita coisa que você vê que a inflação está galopante aqui no Japão. Para você que está no Brasil, quer vir para cá trabalhar, não há problema. Mas tome cuidado, tá? Porque você vê que quem está aqui está vendo os aumentos, está vendo como é que a pancada está sendo. Mas quem vem de fora para cá, dependendo, já morou aqui e tem uma ideia de preço, meu, esquece aquela ideia de preço porque o troço está muito tenso, tá? Mas continuando. Será interessante ver como essa iniciativa pode ser compreendida pelos consumidores. Claro que o consumidor não vai gostar, né? Pois pode levar ao aumento de preço dos alimentos. Então já dá para você ter uma ideia que o governo japonês ele vai forçar a inflação aqui no Japão, de qualquer maneira. Por que disso também? Para tentar evitar quebrar empresas. Porque quanto mais empresas forem quebrando no Japão, menos geração de emprego vai ter. E mais concorrência com outros desempregados terá também. Então esse tipo de coisa é bom? Pô, é horrível. Só o governo não estava vendo isso até agora. Mas querer obrigar a fazer o repasse de preço também é complicado, tá? Agricultores, transformadores e outros salientaram que, embora os custos de produção e distribuição, como fertilizantes, combustíveis e custos laborais, estejam aumentando, eles não conseguem repassá-los integralmente nos preços de transação, exercendo uma pressão sobre seus negócios. Por que disso? Porque as pequenas e médias empresas elas não conseguem competir com as grandes. Simples assim. O que isso quer dizer? Como eu já expliquei em outros vídeos. A grande ela vai lá, ela compra um lote muito grande de produtos. Então com isso ela consegue negociar um desconto bom. Diferentemente do pequeno, que só pode comprar um certo montante e ele não tem como negociar um grande desconto. E nisso, quando ela vai competir com a grande no mercado ali, ela fica para trás. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa é complicada pra caramba. Mas você vê que o governo japonês não quer saber. Então, nessas circunstâncias, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão solidificou sua política de impor uma obrigação aos produtores e distribuidores através do repasse de preço. Olha aí. Embora caiba às
partes envolvidas decidirem o preço final, se elas não responderem ao pedido de uma negociação de preços ou se solicitar unilateralmente a entrega do preço significativamente inferior ao custo, poderá ser necessário que você faça, no caso, pode ser que seja necessário que faça esforços considerados para fazer o repasse. No caso, desculpa por causa da tradução, ou pedir orientações e recomendações, né, em resposta aos resultados não alcançados. No caso, entrar em contato com algum órgão do governo para intermediar alguma coisa. Porque houve casos assim, tá? De uma grande empresa de distribuição, no caso de logística aqui do Japão, ela tem subcontratados, porque só a empresa mesmo não estava dando conta de, de fazer as entregas. Eu não ia falar o nome não, mas eu vou, tá? Não tem frescura não aqui, vai. O Kuroneko, tá? Ela tem vários subcontratados. Você vê que tem muitas, não tem igual a Amazon, que contrata empresas, assim, né? Pessoas autônomas para fazer a entrega. O Kuroneko também tem, tá? Então o Kuroneko, ele estava pedindo para essas subcontratados, né, darem um desconto. Os caras falaram, não tem como, nosso custo é diferente do seu. Então ficava nesse impasse entre a Kuroneko e esses pequenos, tá? Então deu um reboot, tanto que apareceu na mídia japonesa esse tipo de coisa. Eu nem trouxe para o canal porque, é de pouca importância para o brasileiro que mora aqui no Japão, mas quem acompanhou, viu o tamanho da dor de cabeça que isso dá, tá? Então, continuando aqui. Então, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca aqui do Japão planeja apresentar as propostas de lei necessárias para esse sistema na sessão regular da dieta já do próximo ano, então já em janeiro, tá? Mas será interessante ver quanta compreensão dos consumidores ganharão, porque isso poderá levar a um aumento de preço. Claro que vai ter aumento de preço. Então, se você acha que esses aumentos de preços que está tendo agora, está tendo altos repasses de preço, não está. Então já dá para você ter uma ideia que o governo ele vai forçar ainda mais o repasse de preço. Então ele vai forçar ainda mais a alta dos produtos. Por que disso? Porque o governo vai perder dinheiro. Vai perder um bom montante agora. Por quê? Com essa mudança no teto de ganhos, porque eles estão querendo fazer a mudança já para o de 1.030.000 ienes. Já está se falando na mudança do 1.060.000 ienes. Então o governo ele vai perder uma série de arrecadações. A oposição também está brigando para eles tirarem um imposto adicional que tem sobre o combustível. O imposto do gatilho, tá? Então a oposição no Japão está batendo. Então se a oposição conseguir, vai ser menos uma arrecadação para o governo também. Então você vê que o governo ele quer arrecadações de tudo quanto é jeito. Porque se houver todo esse repasse, toda essa inflação, o governo vai ganhar bastante com impostos, porque tem o Shorrize aqui no Japão, então tem o imposto sobre consumo. Só que nisso, o governo não quer saber das pessoas. Por mais que ele fale, estamos lutando pelas pessoas. Não está. Porque forçando aumento de preços em uma era de inflação, você está lascando o povo. Se tivesse na época da deflação, pô, é bacana. Mas não está. Está na época de uma inflação e muito galopante. Isso aí tá fazendo muita gente se lascar, né? Mas vida que se segue. Então vamos pular de matéria aqui. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu havia falado sobre uma série de aumentos que o governo vai colocar. Pois é, o governo está recuando, tá? Em relação à data de início, não aos valores, tá? Mas vamos lá. Os partidos governantes do Japão concordaram em adiar a decisão sobre quando aumentar os impostos, no caso aumentar o imposto de renda, para ajudar a financiar o aumento planejado nos gastos com defesa, disseram as fontes próximas ao assunto
hoje. Tá? No entanto, espera-se que o governo expanda a receita de impostos corporativos e de cigarro a partir de abril de 2026. Mas isso aqui já foi colocado no vídeo passado. Tá? Como parte de esforços para quase dobrar o orçamento de defesa de 2% do produto interno bruto, disseram as fontes. 2%, tá? Para quem não sabe, do PIB, geralmente são o que os grandes países têm como defesa nessa parte militar. Então geralmente é uma média de 2 a 4%. Tá? É uma regra geral? Não, não é a regra geral, mas é o que uma boa parte dos países usam para defesa militar, defesa do país ali. Tá? Então você vê que o Japão ele é bem abaixo disso. Por quê? Ele contava com a defesa americana. Só que em eras que a China ameaça o Japão, dependendo, não dá para contar só com os americanos. Por que disso? Porque é aquela velha história. Se destruir certas bases americanas no Japão, o Japão vai ficar sem defesa. Tá? Então se o Japão tiver uns foguetes para mandar na cabeça do povo, já ajuda. Né? Resolve? Não resolve, mas já ajuda alguma coisa. Tá? Mas continuando aqui. Você vê que o cenário de guerra aqui pro lado da Ásia, aos poucos ele está se formando. Tá? Você vê Coreia do Norte, ali cutucando a Coreia do Sul. A Rússia, tá? Ele cutuca o Japão direto. É que eu não fico postando aqui, mas vira e mexe a Rússia cutuca o Japão. Tá? Taiwan com a China ali. A China com as Filipinas. Então a China está criando caso com todo mundo, basicamente, aqui na Ásia. Aqui, né? Então ele tá ficando aquele famoso menininho isolado. Tá? Só que ele próprio tá caçando isso para ele. Então nisso está se formando coalizões. Claro que tem a China com o dinheiro dela, vai lá e oferece dinheiro para alguns países ali, e nisso ela acaba ganhando a simpatia. E nisso está se formando várias coalizões aqui pro lado da Ásia. É tenso, pô, pra caramba. Quem não acompanha a parte geopolítica pro lado daqui da Ásia, da parte do Pacífico aqui, deveria começar a acompanhar. Tá? Principalmente se você mora aqui no Japão. Porque aí você vai ter ideia do que está para vir. Do que está começando a explodir. Tá? Porque tem muita coisa complicada. Tá? Principalmente China e Filipinas ali, está numa treta feia. Né? Negócio. Porque a China praticamente está roubando um pedaço do mar da Filipina. Com um novo mapa de tratado ali, no caso assim, tratado marítimo, que ela fez de forma unilateral. Então é complicado isso pra caramba. E ela já pegou essas cartas náuticas e já levou na ONU. Agora, se o povo da ONU vai aceitar, é outros 500. Mas ela já levou com essa carta náutica, já, como é que se fala assim? Já refeita, de forma unilateral. Então é complicado pra caramba. Você vê que a China também quer roubar aquelas ilhas sem cacos aqui do Japão. E outras coisas. Então tem uma série de situações que o negócio é complicado. Tá se formando pro lado de cá. Espero que não, como é que se fala assim, não ganhe uma escalada maior. Porque se ganhar uma escalada maior, aí para estourar uma guerrinha, pouco vai custar. Mas continuando, espera-se que o Partido Liberal Democrata, do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, e seu parceiro de coalizão Komeito incluam o plano de sua proposta de reforma tributária para o ano fiscal de 2025, a partir de abril. Mas, igual no caso do teto ali, né, daquele de 1.030.000 ienes. Fizeram uma proposta, mas deixaram um buraco desse tamanho, que o relator falou, não tem como aprovar isso aqui. Vocês mal falaram de alguma coisa, então não tem como ser aprovado. Então você vê que dependendo, o partido do Ishiba, ele está tentando ganhar tempo. Fazendo manobras ali, deixando buracos e etc. E nisso os partidos da oposição estão ficando para trás. Só que se o partido da oposição ele for daquele partido que é sério, ele vai brecar o governo.
Só que nisso ele vai parar uma série de, como é que se fala, de emendas que poderiam ser aprovadas. Não vão ser mais. Então vamos ver o que a oposição vai fazer daqui para frente. Tá? Porque isso daí é uma das reivindicações que a oposição está fazendo. Você quer que a gente dê nosso apoio? Beleza, mas faça isso que nós estamos pedindo. Tanto que do valor que era de 1.030.000, que ia ser 1.780.000, já caiu para 1,5 milhão. Tá? Então você vê que estão os buracos, estão umas coisas assim meio estranhas. Por que disso? Você vê essa diferença que eu estou te falando, é o que seria para a arrecadação do imposto de renda. Que antes era, se você passasse de 1.030.000, já tinha que fazer arrecadação de imposto de renda. De acordo com o partido, ia ser 1,5 milhão. Depois de 1,5 milhão, você tem que pagar imposto de renda. Outros partidos, que era depois de 1.780.000, a pessoa começar a pagar imposto de renda. Então você vê que dependendo da situação, vai sobrar um montante bem maior no bolso dela. Porque olha a diferença de 1.030.000 para 1.780.000, ou que seja 1,5 milhão. Então já dá para você ter uma ideia que é um montante muito grande, que dependendo da situação, que vai bater no bolso da pessoa. Então isso é bacana, pô, dependendo da situação, é muito bacana. Mas é aquilo que eu falo. Se não fizer de uma forma organizada, isso vai gerar mais inflação no Japão. Porque vai dar a oferta de, no caso assim, a oferta e procura. A lei da oferta e procura. Ali. Ou oferta e demanda, isso vai depender da pessoa que, no caso do, como é que se fala? Do linguajar econômico que a pessoa usa. Então esse tipo de coisa vai trazer problema, vai trazer uma série de problemas. Tá? Mas que já está. Por que o governo, às vezes, ele intervém no mercado? Gerando certas inflações, por quê? É para evitar do povo comprar muito, para descontrolar a parte econômica. A função do governo seria essa, mas você vê que o governo ele perdeu essa mão. Simplesmente assim a coisa ficou largada. Ó, não sei se dá para você escutar um barulho fazendo tchu. Não liguem, tá? É meu aquecedor que tá ligado, eu coloquei uma chaleira em cima com água. Então tá fazendo barulho de água fervendo. Então não liguem, por favor. Mas, porque tá muito frio, tá? Só para você ter ideia, ó. Tá 18 graus aqui dentro de casa, tá frio, meu irmão. Então eu tenho aquele aquecedor a querosene para poder ir quebrando galho, tá? Para dar aquela amortizada no frio. Mas voltando. Então, nessa parte de inflação, tentar bloquear um pouco o povo de comprar para diminuir o valor do preço, etc. Era isso que o governo deveria fazer, mas não, tá? O governo perdeu a mão. Então o negócio assim, aumentos galopantes, o que não deveria ser. Né? Porque se o governo tivesse realmente uma mão ali para fazer a regulamentação econômica, estaria tudo muito bonito, mas não tá. Só para você ter uma ideia como é que o Brasil tá também nessa parte. O Brasil, nessa parte de arrecadação e perda, ele só está perdendo para a Turquia. Por incrível que pareça. O Brasil está em segundo lugar no mundo de perda. Então é aquela velha história. Não vou falar a perda com amor, porque toda perda não tem amor. Tá? Mas é complicado, pô, nesse patamar. E, de acordo já com o anúncio do próprio Banco Central brasileiro ali, espera-se mais 2 aumentos. Então, no mínimo, 14% na Selic. Ali. Aumento de juros. Então já dá para você ter uma ideia que o troço vai ficar tenso, pô, pra caramba. Tá? Só que nisso, fiquem atentos. Para quem gosta de renda fixa, grande provavelmente vai aparecer o quê? Novos pacotes do Tesouro Direto, IPCA+. Depois que deu essa, por incrível que pareça, tá? Depois que deu esse aumento, o pacote do IPCA
7,30, 36, se eu não estou enganado, ele sumiu. Aí colocaram 7,20 alguma coisa. Deixa eu vou até ver aqui, mostrar para você aqui. Vamos lá, vamos lá. Porque esse aqui, como é que se fala assim, para quem gosta de renda fixa, não tem medo assim nesse tipo de aplicação, isso é até bacana, é bacana, pô, mas é uma aplicação que tem rendimentos, como é que fala assim, para quem não manja, tá? E tem que não faz manipulação de informação, de informação que eu falo assim, porque todo dia ele tem uma cotação. Então, dependendo se a cotação estiver lá em cima, ele pode vender naquela cotação ali. Só que ele, dependendo, ele vai pagar uma grande carga de impostos. Então, dependendo, compensa, vai depender muito do tamanho do montante, tá? E eu, pelo menos, para quem não gosta de ficar mexendo muito com esse tipo de coisa, eu, pelo menos, não recomendo. Ó, quer comprar? Meu, deixa rolar tudo até o final. É o que eu faço, eu compro e deixo rolar tudo. Eu não fico, como é que fala assim, fazendo esse, acompanhando para vender no meio da, como é que fala assim, no meio do pacote ou alguma outra coisa, né? Ó, olha aí, já apareceu um IPCA mais 7,32% ao ano. Pô, isso é bacana, pô, olha aí. Fala. Isso é bom, pô. É bom pra caramba, porque você vai ganhar o IPCA mais 7,32%. Se você levar em conta que dependendo a inflação já está em 7 alguma coisa, você ainda vai ter que ganhar o plus do IPCA, ou vice-versa. Então você vai estar ganhando bastante pra caramba. Por isso que tem muita gente saindo da renda variável e vindo pro Tesouro Direto. Mas vamos ver se ele fala aqui, como é que se diz. Taxa, imposto, rendimento. IR sobre rendimento. Olha aí. Então, se você, dependendo, precisar de mexer com dinheiro rápido, tiver que vender esse aqui, para você ter uma grana, dependendo, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Então, para o negócio, para você pagar 15%, tem que ser acima de 2 anos. Então, dependendo, você vai ter que aplicar o dinheiro ali, deixar o dinheiro parado por no mínimo 2 anos. Mas se você precisar disso antes, dependendo, você vai pagar a variação. Então, dependendo se compensa, não compensa. Por isso que eu falo que dependendo, se você deixar ele na renda variável, dependendo da situação, é muito mais lucro que isso. Tá? Aquilo que eu já expliquei. A renda variável você ganha 2 vezes. Na venda do título, mas dependendo se você comprou o título que ele te dá juros, mais os juros. Tanto que deixa eu até ver aqui, um aqui. Oh, meu pai. Vamos ver um aqui, só um minuto, só um minuto. Ó, para quem acha que o negócio é zoeira, isso aqui é um fiagro, tá? Olha a taxa de retorno dele. R$ 23,03% ao ano. Olha a diferença dessa taxa de retorno. É muito maior do que aquela lá do Tesouro Direto. Você vê que eles pagam R$ 1,40 por cota anual. Por isso que eu falo que nesse ponto, não importa se você tiver uma cota de colocar R$ 1.000 ou R$ 5.
Porque o de R$ 1.000 vai dar uma cota, o de R$ 5 vai dar uma cota. Então você vê que aquele paga por cota, não por valor empreendido. Então já dá para você ter uma ideia que às vezes você colocar grandes valores, se você não tem grana de início, não é inteligente. Você tem que comprar cotas baratas para você comprar mais cotas, para você ter mais ganhos. Em cima disso aí você vai começar a fazer uma grana legal, principalmente para quem não tem grana de início. Por isso que eu já estou te dando esse aulão, que geralmente você não vê esse tipo de aulão por aí. Tá? Você vê que eu estou te dando esse aulão. Então se você acha que esse aulão já está te valendo a pena, clica no sininho ali, tá? Se inscreva no canal e deixa seu like. E se puder, compartilhe o vídeo para as pessoas terem ideia. Então em cima disso aqui, você vê que dá para ter uma boa rentabilidade em cima do Tesouro Direto, dá. Isso aqui é um fiagro. E os fiagros agora, eles estão derretendo, tá? Por causa desses aumentos da Selic. Ó, só para você ter uma ideia. Esse fiagro, ele já caiu 13%. 13%, tá? O preço médio não dá para se balizar, porque isso vai depender da época que eu comprei, tá? Então, se você comprar o preço médio, ou comprar a cota numa outra data, você vai ter um outro preço médio. Então não se baseie nisso, tá? Mas olha só o quanto vale uma cota, R$ 6,10. Tanto que dá para você ver, quantidade de cotas, eu tenho 11. Então você vê que com R$ 6,10 você consegue comprar. Japonês, por que você não tem mais? Porque eu não tenho grana. Eu estou sofrendo. Porque com essa época agora, com essas quedas que estão tendo agora, tá ficando muito barato você comprar certas ações, você comprar certos, como é que fala assim, fazer certos investimentos em renda variável. Você vê que eu te mostrei aqui, com 23% de rendimento ao ano. Tem banco aqui no Japão que anual, banco brasileiro, tá? Pelo menos até tempos atrás, estava apresentando 0,97, não chegava nem 1% ao ano. Você vê que eu consigo rendimentos de 23% ao ano. Olha a diferença. Ainda tem uns doidos falando que eu não sei fazer aplicação, mas tudo bem. Mas é aquela velha história. Então você vê que dá para fazer grana? Dá para fazer grana. Então se você pega, por exemplo, eu vou fazer um... eu não tenho como ver aqui. Deixa eu ver se eu tentar fazer rapidinho aqui. Tá, são... Só um minuto. Eita. Olha só. Se você pegar 10.000 ienes, de acordo aqui com a Wise, tá? Tem aquele aplicativo Wise e tem o conversor deles. Se você hoje, tá? No momento da gravação desse vídeo, você pegar 10.000 ienes e mandar para o Brasil, você vai conseguir 392 reais. A cota daquele FII é R$ 6. Olha o quanto você não conseguiria comprar de cotas ali para você ganhar. Ia ficar bacana, né? Então vamos tentar fazer mais ou menos um cálculo aqui. Deixa eu ver se eu acho a calculadora desse aparelho aqui, né? Velho, é complicado, né? Não enxerga, tem que ficar tirando óculos, coloca óculos. Calculadora.
392 dividido, vamos arredondar para 7, aquela cota lá é 6 alguma coisa, vamos dividir para 7. Você ia conseguir 56 cotas. Ele está pagando R$1,40. Vezes R$1,40. Você já ia conseguir R$78. Olha aí. Então eu falo para você, dá para você conseguir uma grana? Dá, pô. Olha aí. Né? Então, tem muita coisa que as pessoas deixam de ganhar dinheiro por falta de conhecimento. Se eu tivesse mais grana, é aquilo que eu falo, eu tenho um problema de hérnia na L1, então é bem na base da coluna ali. Esse troço me arrebenta. Tá? Então, se eu pudesse trabalhar, hoje eu estaria 3 vezes melhor financeiramente falando. Então eu só dependo do YouTube. Tá? Como é que fala assim? Por isso que eu tenho que gravar os videozinhos, etc. Por isso que quem puder me ajudar, tá? Como é que se diz? Me ajude, por favor, se inscreva no canal ali, no caso, para membros, ou faça uma doação no Valeu Demais ali. Tá? Então você vê que como é que fala assim, minha parte de rendimentos é só um pouquinho, por quê? Eu faço poucos investimentos. Porque não tem grana para isso. Mas você vê que eu faço, tá? Tenho minha carteira aqui, tanto que eu vou até te mostrar, não deveria te mostrar agora, que só no final do mês. Mas vamos lá, para você ver como é que está a minha carteira. Minha carteira de ações. Esse mês aqui já entrou R$ 7,81 para mim. É pouco. Mas é aquela velha história. Se eu levar em 10 meses, seriam R$70 sem trabalhar. Isso é, nós estamos chegando na metade do mês agora. Tem a outra quinzena que vai entrar mais dividendos para mim ainda. Então é aquela velha história. Você pode ter um futuro assim? Você pode. Da mesma forma, você pode montar um negócio para você ganhar dinheiro, ou você pode também, tá, estudar bastante e melhorar o seu currículo. Né? De que forma? Aprendendo japonês, aprendendo outras línguas, gosta de cozinhar, vai fazer um curso de culinária, vai aprender a fazer lame, fazer doce, fazer pão, etc. Né? Você vai aumentando o seu currículo. Né? Ou, não gosto desse tipo de coisa, vou aprender a fazer solda, manusear empilhadeira, guindaste, etc. Você vai ter ganhos muito maiores, porque você está melhorando o seu currículo. Então você tem várias opções, mas não deixe de fazer esse tipo de coisa. Tem que se movimentar. Antes pouco do que nada. Certos estudos, certas coisas, você não deve encarar como gasto, encara como investimento, tá? Porque hoje em dia você vê que a situação tá complicada pra caramba, tá? Você vê que eu tô falando um negócio aqui e eu não terminei a matéria, gomei, né? Desculpa, mas vamos lá. O governo decidiu alocar 43 trilhões de ienes, o que seria mais da metade do PIB, tá? O que daria 281 bilhões de dólares em gastos relacionados à defesa para atingir a sua meta de dobrar o orçamento da defesa ao longo de 5 anos, até o ano fiscal de 2027. Então você vê que isso já começou desde lá de trás. Tá. O objetivo é aumentar a sua receita tributária anual em 1 trilhão de ienes por meio de maiores impostos corporativos, de renda e de tabaco. Então você vê que eles vão taxar as empresas, taxar as pessoas, no caso imposto de renda, e taxar o cigarro, para ajudar a cobrir as despesas expandidas. Mas ainda não foi finalizado um cronograma para o plano, tendo dito que a tributação adicional ocorrerá em algum momento apropriado.
entre final de 2024 ou depois. Você vê que eles não estão colocando mais um cronograma ali, né? Então o Partido Liberal Democrata iniciou, né, tentando introduzir um novo item de tributação para a renda a partir de janeiro de 2027, mas a Comeito, né, o autoproclamado Partido da Paz, com muitos apoiadores menos ricos, porque é aquela velha história, menos ricos, eles falam por quê? Porque eles vão ser bem tributados, e quanto maior a tributação para um pobre, você já sabe. Só que nesse caso, né, continuou relutante em aceitar a proposta de acordo com as fontes. A coalizão governista continuará discutindo quando aumentar o imposto de renda para fins de defesa, acrescentaram as fontes. Então você vê que eles já não sabem mais quando que eles vão colocar o aumento, tá? Mas a partir do final desse ano aqui, qualquer época. Então nós não sabemos. Então você vê que eles recuaram com aquelas datas que eu tinha mostrado antes. Mas de qualquer maneira, você vê que está em aberto ainda, tá? Entre 2025 e 2027, tá? Então nesse inteirinho, eles vão fazer alguma coisa. Então não está muito fora do que eu tinha postado antes. A única coisa que eles só colocaram aqui, acrescentou aqui, que eles não têm uma data muito certa. Mas vai ser esse inteirinho, 25 e 2027, tá? Para os aumentos das coisas aqui no Japão. Então, não mudou muito, tá? Como é que fala assim? No resumo da ópera, daquilo que eu falei antes, e nessa matéria que eles atualizaram, falando que não ia ter data, só não colocaram assim, mês tal, dia tal. Continua a mesma coisa, tá? Então tá nesse ponto. Olha, isso aí é uma matéria aqui falando, ó, da Amazônia, da soja. Olha que doideira. Isso aqui não estava na pauta, tá? Isso atualizaram agora aqui o jornal japonês, eu vou passar isso para você aqui. Grupo ambientalista condena novas leis que ameaçam as restrições de sojas na Amazônia brasileira. Por que eu falo esse tipo de coisa? O que eu resolvi trazer para você? Porque a soja, o agro, tá? Ele exporta para o mundo inteiro a soja brasileira. Tanto que a última fábrica de alimentos que eu trabalhei aqui no Japão, ele comprava a soja brasileira para fazer o tofu. Tá? Tanto que eu aprendi a fazer tofu nessa fábrica. Tá? Mas vamos lá. Dezenas de organizações ambientais sem fins lucrativos emitiram um manifesto condenando as novas leis brasileiras que ameaçam desmantelar a moratória da soja na Amazônia. Um acordo voluntário histórico que proíbe o comércio de soja de áreas recentemente desmatadas. A moratória de 18 anos estipula que os comerciantes e produtores de petróleo se abstenham de comprar soja cultivada em terras desmatadas depois de 2008. O acordo reuniu, né, estranhos companheiros que vão desde os grupos ambientalistas Greenpeace e o WWF até as gigantes de commodities americanos, a Cargill, a Bunge e a ADM. No entanto, novas leis recentes promulgadas no estado amazônico do Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil, e a vizinha Rondônia, cortaram os incentivos fiscais para as empresas de processamento e comercialização que aderirem ao acordo. Então fique esperto, porque se você tem investimentos em commodities, no caso da soja, que são nesses locais, pode ser que suas ações caiam. Dê uma grande despencada de valor. Principalmente dependendo, tem vários fiagros, aquilo que eu tenho também, tá? Que eu mostrei um agora há pouco para você. Pode ser que dependendo dê problema. Então tome cuidado, tá? Que você vê que esse tipo de ação, em vez de valorizar, ele desvaloriza. Então é muito tenso pra caramba. Tá? 2 outros estados e o Congresso brasileiro estão avaliando a legislação semelhante. Isso significa penalizar empresas comprometidas com o fim do desmatamento, promover a expansão contínua do agronegócio em áreas de floresta amazônica, criar um subsídio para o desmatamento e discriminar a concessão de incentivos fiscais como base no comprometimento ambiental das empresas, declarou, né, no caso assim,
afirmou a declaração. Desculpa, não é declarou, afirmou a declaração. Portanto, quem é mais ambicioso na proteção ambiental perde o incentivo, diz o manifesto, cujos 67 signatários, incluindo 67 empresas e grupos ali, tá? Incluindo o Greenpeace, o WWF, né, o Observatório do Clima, né, e uma rede de 119 organizações que monitoram a política climática federal do Brasil. Você vê que para essa notícia ter chegado aqui no Japão, você está vendo que o troço vai ficar esquisito, né? O documento argumenta que a produção de soja cresceu exponencialmente na Amazônia sob a moratória, à medida que se expandiu para terras de pastagens. A sua área saltou de 1,6 milhão de hectares, o que dá 4 milhões de acres, em 2007 para 7,28 milhões de hectares, o que dá 18 milhões de acres em 2022. Rapaz, é um salto muito grande, né? Se você parar para ver. De acordo com o relatório da moratória. O manifesto também pede que empresas que atuem no Mato Grosso e Rondônia mantenham seu comprometimento de acordo, mesmo que signifique perder milhões de dólares em incentivos fiscais. Uma empresa perder milhões de dólares em incentivos fiscais é muito duro, né? Principalmente na situação que está o Brasil agora. Principalmente com esse aumento na Selic aí. De 12 indo para 12,25%, pô, é coisa para dadéu, né? Uma decisão difícil para as pequenas e médias empresas. Pesquisadores descobriram que a moratória está ajudando a preservar a floresta amazônica. Um estudo de 2020 no periódico do Nature Food descobriu que o acordo, em combinação com as políticas públicas, contribuíram para a maior redução de desmatamento registrada no Brasil entre 2003 e 2016. Tá? Em uma resposta por escrito, o governo do Mato Grosso diz que promulgou a lei porque a moratória é mais severa do que a legislação brasileira, que já tem as regulamentações ambientais mais rigorosas do mundo. Lógico que tem que ter, pode você ver que estão desmatando a Amazônia ali. Se ninguém fizer nada, o troço vai sumir. Então, como é que fala? Aquele bioma não tem preço, mas é aquela velha história. A ganância do ser humano é tensa pra caramba. Eu não sou, como é que se fala, nenhum, como é que se fala, militante do Greenpeace ou algo parecido. Mas eu sei o tamanho da importância de você preservar biomas. Você vê que o calor está tão morrendo esses dias. Por quê? Estão cada vez desmatando mais. E nisso interfere pra caramba. Uma árvore a menos gerando oxigênio, uma árvore a menos gerando umidade. Dá diferença? Pô, dá diferença. Muitos locais estão começando a ter princípios de desertificação por causa de desmatamento. Muitas montanhas aqui no Japão, elas desabam, dão uma avalanche ali, e elas desabam por causa disso. Eles começaram a arrancar árvores e deixa só o solo cru. Aí na hora que vem uma puta de uma chuva, não tem árvores ali. Então não tem raízes para absorver aquela água, não tem nada para segurar aquela terra ali. Então o troço vai de uma vez. Então você vê que você preservar um bioma, ele é muito importante. Mas a ganância humana fala mais alto. Então nesse ponto é complicado demais. Tá? Muita gente vai falar, japonês está virando militante. Não, não é questão de militância. É questão de você saber o seu bem-estar. Se você quer um bem-estar, você tem que lutar por aquilo. Você tem que ter uma ideia, um ideal daquilo. Não adianta ficar em cima do muro. O seu ideal de bem-estar é viver debaixo de um ar-condicionado. É tenso pra caramba. E o mundão é grande, tem muita coisa bonita. Para quem gosta de natureza, como eu, de andar no meio da natureza, viajar e ver coisas bonitas, pô, você vê uma degradação dessa, é tenso pra caramba. Mas continuando aqui. Ele também afirmou que a maior parte do estado é coberta por árvores e plantas originais da floresta tropical. Tá? Mas não quer dizer que você tem que sair depredando tudo também, né? Desafiamos essas organizações sem fins lucrativos a nomear qualquer estado, em qualquer país,
que seja um grande produtor de alimentos e preserve 60% do seu território, diz o comunicado. Só que aquela velha história, você vai depredando, uma hora 60% cai para 59, 58, 55. Aí na hora que vê, já houve um grande estrago. Vou te dar uma dica aqui. A Klabin, tá? É uma grande empresa que ela tem ações no mercado e eu tenho comprado as ações da Klabin. Porque as ações da Klabin elas são baratas. Ela é R$4 e alguma coisa. Olha, R$4 é alguma coisa, hein? E ela trabalha com papel e celulose. Mas o que a Klabin faz? Ela tem o parque dela, ela planta as árvores, cresce, ela corta, ela replanta, então ela tem a parte fabril dela. Então você vê que é uma empresa que ela sempre está, como é que fala assim, de acordo com a, como é que fala assim, com a regulamentação e com a parte, como é que fala assim, de proteção da natureza. Isso é bacana? Pois isso é bacana. Vale a pena investir numa empresa assim, não só pela questão do ganho, mas porque na questão social, sim. Então você vê que na parte da Klabin ali, tem muita coisa que dá para você ganhar dinheiro, né? Por causa das ações da Klabin, ela paga de forma trimestral, né? E dá para você ganhar sem peso na consciência, que você está investindo numa empresa que ela está degradando a natureza ou nem nada. Porque ela está em conformidade ali. Isso é bacana? Pô, pra caramba. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, procura ali. No YouTube ou no Google. As ações da Klabin. Ações que eu falo. O que ela faz. Não a ação de renda variável, mas o que ela faz. Pô, você vai ver muita coisa bacana. Então dá gosto de investir numa empresa assim? Dá. O japonês, você está falando jabá para a Klabin? Não, não tô. A Klabin nem sabe que eu existo. Eu tenho poucas ações da Klabin, porque não sobra grana, mas, como é que fala assim? Mas é uma empresa que vale a pena, dependendo, vale a pena. Não é recomendação de compra, tá? Já avisa que não é recomendação de compra, mas você tem que exaltar o que é legal, o que é bacana. Tá? Aí vai da história, tem que fazer o dever de casa. Quer comprar Klabin? Não há problema. Mas faça o dever de casa. O que é? Dá uma estudada, ver se vale a pena, se o rendimento dela, se é isso que você quer para sua carteira. Porque ela paga de forma trimestral, então ela vai pagar a cada 3 meses. Então tem que ver se isso é bom para você. Eu tenho na minha carteira. Tá? Mas eu vou até pegar para você, para ninguém falar assim, japonês, você é um hipócrita. Você só fala e você não mostra. Então eu vou mostrar para você aqui. Dá só um minutinho, deixa eu tirar o óculos, senão a gente não enxerga. Eu tenho que fazer um óculos bifocal, meu irmão. O último óculos que eu tinha bifocal, eu pedi para fazer sem ser bifocal, me lasquei. Aqui, Klabin. Se não colocar na tela fica difícil, né? Aí você vê que eu investi R$36 só. Não tem dinheiro, pô. Aqui é baixa renda. Aí, eu tenho 8 cotas. Acho que dá pra você ver. Aí, 8 cotas. Você vê que meu preço médio é R$4,21. E o preço médio dele hoje é R$4,60. Então você vê que eu estou ganhando com a valorização, porque eu consegui pegar uma cotação mais baixa da Klabin. É aquela velha história, compra-se na baixa e vende-se na alta. Só que eu não quero vender porque isso aqui é minha carteira. Como é que se fala? De previdenciária. Você vê aqui, ó, proventos recebidos. Já recebi 35 centavos, não é muito. Mas você vê que de grão em grão galinha enche o papo. Quanto que ela está dando de retorno anual? Vamos ver aqui. Ela já está dando menos, ó. 5,71 ao ano. Acho que dá para vocês verem. 5,71 ao ano.
Mas também você vê que o valor é lá embaixo, tá? Você vê que são cotas baratas, então dá para você comprar, como é que se diz? Se descuidar, sai mais barato com a cerveja. Eu não sei o preço da cerveja no Brasil, tá? Mas você vê que sai mais barato. Então tem muita coisa, né, que você vai comprar, vai ganhando na cota. Então dá para você fazer uma grana, dependendo, pô, dá para fazer uma grana ali. Aí depois, se você mais para frente quiser vender essas cotas, você consegue ainda ganhar uma grana ainda vendendo essas cotas. Por isso que eu falo que às vezes é muito mais interessante você investir na renda variável do que no tesouro direto. Por isso que eu falo, meu, você tem que tomar cuidado com quem te indica as coisas, né? E tem que, a pessoa, pelo menos assim, ela tem, para poder indicar, ela tem que ter uma vivência naquilo. Não é só escutar de orelhada e sair passando. Você vê que eu estou te mostrando minha vivência. Eu tenho cotas, eu sou acionista e vou te mostrando por A mais B. Só quero te mostrar um outro exemplo aqui. Tô chegando lá. Fica comigo aqui, não fica bravo com o tiozão aqui. Olha a diferença. Aqui. Isso aqui são BDRs, tá? São empresas americanas. Então aqui, se você comprar uma Apple, você vai pagar R$ 74, mas você vai ganhar 4 centavos de como é que se fala assim, de dividendos nos meses que ela pagar. Em compensação, se você comprar Coca-Cola, você vai pagar mais barato e você vai ganhar muito mais. Você vê que a Coca-Cola está R$ 63 e ela está pagando 30 centavos por cota. Enquanto a Apple você paga 74 numa cota e ganha 4 centavos. Então, entre comprar uma Apple para ganhar 4 centavos e comprar a Klabin, que custa R$4, quantas cotas eu não conseguiria comprar da Klabin usando o mesmo valor da cota da Apple? Por isso que eu falo, nesse ponto nós temos que ser inteligentes para fazer a aplicação. Não é de qualquer maneira. Por isso que você tem que pegar, sentar, olhar. Isso aqui é só um prospecto muito por alto. Você tem que ver mais coisas ainda, tá? Mas isso aqui já dá para você ter uma ideia em questão de rendimento por cota, que pagam juros. Que não são todas as empresas que pagam juros. Igual, por exemplo, aqui. Você vê aqui a Amazon. A Amazon, ela não paga juros. Ó, você vê que não aparece aqui, ó. Não tem juros, ó. Ela não paga dividendos. A Berkshire. A Berkshire é a do Warren Buffett, que é o maior investidor, né, no caso assim, do mundo. Ele não paga juros. Então esse aqui é aquele que você tem que comprar e vender. Mas se você não conseguir comprar e vender rápido, ele vai ficar parado e você não vai ficar ganhando dinheiro, vai ficar estático lá. Então vai ser dinheiro parado. É igual empresas que tem muito estoque. É doideira, pô, pra caramba. Caramba, era pra ser um vídeo curtinho, acabei te dando um aulão agora, hein? Olha só. Então, se você não é inscrito no canal e gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like e clica no sininho para você receber notificações de vídeo aqui do canal, tá? Espero que esse vídeo tenha te esclarecido para muita coisa em questão de investimento, ganho, né? Que vale a pena, nem sempre vale a pena investir no Tesouro Direto. Tá? Então tem muita coisa que dá para você fazer e eu te mostrei na prática, porque é uma carteira minha que eu abri para o canal aqui para poder mostrar. Só que essa carteira eu vou mostrar só até dezembro, tá? Mas de qualquer maneira você vê que são pequenos investimentos que eu tenho, porque não tem grana, tá? Então, como eu falo assim, tem que investir pouco. Por isso que eu peço, se você puder me ajudar, né, me ajude por favor, tá? Porque eu quero aumentar esse aporte. Mas de qualquer maneira, né, veja o que você pode fazer por você, tá? Da melhor maneira possível. Eu te provei aqui por A mais B que dá para você ganhar uma grana, dá, mas você tem que se mover. Quanto mais você se mover, mais rápido você vai conseguir fazer dinheiro.
Mas isso só depende de quê? De você. Simplesmente de você. O caminho eu te mostrei, que é aqui. Você viu que é capaz? Eu que sou desculpa falar, eu que sou um Zé Cu. Estou conseguindo fazer dinheiro, por que você não vai conseguir fazer dinheiro? Dependendo, você tem muito mais QI que eu, muito mais inteligência que eu, muito mais dinheiro que eu para você aplicar, fazer aportes. Pô, por que não fazer? Mas isso só depende de você, não depende de mim, tá certo? E eu vou ficando por aqui, tá? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho e, como é que se fala assim, compartilhe o vídeo com outras pessoas para elas verem o que está acontecendo realmente, tá? Se você gostou desse aulão e Maido!